O que significa de verdade ser uma pessoa boa? Será que é simplesmente agradar todo mundo, sorrir em qualquer situação, abaixar a cabeça e evitar conflitos? Ou será que existe algo muito mais profundo, mais corajoso, quando falamos de bondade? Essa é a pergunta que atravessa tudo o que vamos explorar aqui. Porque, no fundo, ser bom não é ser bonzinho. Vivemos em um mundo em que a competição virou regra. Desde criança, somos treinados para brigar por espaço, disputar reconhecimento, vencer a qualquer custo. É como se a vida fosse um grande campo de batalha. O problema é que esse modelo deixa a gente sempre na defensiva, sempre carregando uma espada invisível, pronto para lutar contra qualquer um. Só que cada vez que olhamos o outro como inimigo, acabamos também nos desumanizando. Ficamos duros, secos, armados e muitas vezes sozinhos. Agora, pensa em quem você realmente admira. Normalmente não é alguém que venceu mais batalhas, nem quem coleciona prêmios ou diplomas. O que nos toca são pessoas que conseguem se conectar, que escutam de verdade, que nos fazem sentir vistos e respeitados. Bondade, nesse sentido, tem muito mais a ver com presença e autenticidade do que com uma lista de virtudes ou regras de etiqueta. E aqui entra uma virada interessante: a comunicação não violenta e a arte do palhaço. Dois universos que parecem distantes, mas que se encontram justamente no ponto mais humano da experiência: a escuta e a vulnerabilidade. O palhaço, diferente da caricatura de quem faz piadas ensaiadas, é aquele que se coloca diante do outro nu, desarmado, aberto, e é exatamente esse gesto que cria conexão. A comunicação não violenta vai no mesmo sentido. Ela nos ensina a expressar necessidades e sentimentos sem julgamento, sem acusações, de forma clara e honesta. Juntos, esses caminhos nos mostram que ser bom não é agradar a qualquer custo, mas sim assumir nossa humanidade, inclusive o desconforto, o medo, a raiva, sem precisar despejar isso no outro. Um exemplo forte é a cena com o taxista que explode em xingamentos, enquanto o carro à frente, inseguro, tenta manobrar. Naquele momento, a reação óbvia seria gritar de volta ou simplesmente acelerar e fugir. Mas existe outro caminho: abaixar o vidro, mostrar a vulnerabilidade, deixar o outro ver o tremor nas mãos. Essa entrega inesperada desmonta a raiva. O gigante raivoso vira humano. O encontro que poderia terminar em violência se transforma em uma conversa, até em lágrimas. Esse é o poder de se colocar presente de verdade, sem máscara de superioridade ou de indiferença. Mas cuidado! Isso não significa passividade, não é engolir sapo, nem fingir que nada aconteceu. É justamente o contrário, é reagir de forma firme, mas não agressiva. É dizer o que sentimos, o que precisamos, sem acusar o outro. É sair do modo automático de defesa e entrar no modo consciente de presença. É o que diferencia ser pacífico de ser passivo. A paz não é ausência de conflito, é a habilidade de atravessar o conflito sem precisar destruir ninguém. E aqui tem algo que costuma passar despercebido. A gente confunde sinceridade com franqueza, compaixão com complacência, compreensão com concordância. Só que essas sutilezas importam muito. Ser sincero é falar com integridade, mas cuidando da forma como o outro vai receber. Ser franco, muitas vezes, é só jogar um machado de palavras na cabeça de alguém. Ter compaixão é olhar para o sofrimento do outro e agir a partir disso. Complacência é se apagar, agradar demais, até perder a si mesmo. Compreender não é necessariamente concordar. Dá para entender a necessidade profunda de alguém sem aprovar o jeito que essa pessoa escolheu para atendê-la. Essas distinções nos libertam das armadilhas de querer parecer bons quando, na verdade, só estamos com medo de rejeição.
Eu mesmo já caí muito na armadilha de ser o bonzinho, dizer sim quando queria dizer não, evitar conflito a qualquer preço. E sabe o que acontece? Você se anula. E mais, cria ressentimento silencioso. A aparência de harmonia se paga com a moeda do engasgo interno. Foi quando percebi que agradar todo mundo não era bondade, era covardia, e que coragem mesmo era dizer: eu sinto medo, eu sinto raiva, eu não quero isso. Quando fiz isso pela primeira vez, tremendo de nervoso, parecia um salto no escuro, mas foi o começo de relações mais honestas. O curioso é que, ao longo da vida, a gente foi educado a não olhar para esses sentimentos. Na escola, quase nunca nos ensinaram a nomear nossas necessidades. O foco sempre foi desempenho, obediência, prêmio ou punição. Resultado: crescemos com dificuldade de lidar com frustração, sem saber reconhecer quando nossa raiva é só a ponta de um iceberg de necessidades não atendidas. É por isso que tanta gente explode em violência. É a expressão trágica de algo mais profundo que nunca foi cuidado. E quando falo em violência, não estou falando só de agressão física. Violência é tudo aquilo que viola. Um silêncio gelado, uma ironia ácida, uma porta batida, pequenas coisas que nos atravessam todos os dias. Reagir a isso de forma consciente exige treino. Não é natural. É mais fácil seguir no automático, revidar, atacar, fugir. Mas se a gente para por um instante, respira fundo e deixa a ofensa entrar, como faz o palhaço no circo, a gente cria espaço para reagir de uma forma diferente. Esse intervalo é onde a vida pode mudar. Agora, eu quero jogar essa pergunta para você que está ouvindo. Quantas vezes você já confundiu ser bom com ser bonzinho? Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Comenta aqui embaixo, porque esse tipo de confissão liberta. E talvez a sua história ajude outra pessoa a perceber que não está sozinho nesse dilema. E aqui eu fecho essa primeira parte com uma provocação. Ser bom é viver em incerteza. É ter coragem de não ter todas as respostas, de admitir imperfeição, de abrir espaço para dúvida. É isso que nos conecta à humildade e, finalmente, à compaixão. O resto é só fachada.